Virei evangélico ou quero ser evangélico? O que acontece quando eu me torno evangélico? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. E é justamente, você já se perguntou o que acontece quando você recebe, aceita Jesus ou se torna evangélico? Será que as coisas, ou é como aquele ditado fala, vira mares de flores? Ou será que fica mais difícil? Calma que eu vou ter algumas respostas para você através da luz das escrituras. É claro que é o que nós precisamos trabalhar e também falar, trazer um pouco do meu exemplo, da minha conversão, o que aconteceu a partir do momento em que eu me tornei evangélica até o dia de hoje e o que realmente ainda acontece. E o que eu quero dizer para você? Se esse tipo de conteúdo é relevante, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para que sempre quando tiver novos vídeos, o YouTube possa te sinalizar e mostrar realmente que chegou novidade. A primeira coisa que ocorre, gente, ao momento em que nós nos tornamos evangélico ou recebemos a Jesus, não é visível aos olhos, é algo interno. E lembrando, gente, que eu não estou trazendo aqui algo teológico, à base das escartologia, de jeito nenhum. Estou trazendo algo aqui com relação às minhas experiências, com relação ao que eu enfrentei nesse processo aí de quase 15 anos, né, de 15 para 20 anos aí no processo de ser evangélica, a base da escritura também do que eu aprendi, porque pode ser que venham alguns questionar, mas isso é A, isso é B. Gente, não estou aqui para isso, estou aqui apenas para trazer a minha experiência e muitas das vezes outra pessoa está passando o mesmo processo e que às vezes o que eu vou falar pode fazer sentido e as pessoas entendam que realmente é isso que ela está vivendo. Então, que vocês possam entender exatamente isso, tá bom? Então, o primeiro processo não é externo. Às vezes você não, as pessoas não vão ver isso em você. Vai começar a fluir interiormente. Então, assim, ó, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. E quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sentimos um desejo de mudança, de abandonar velhos hábitos, de falar diferente, agir diferente, viver diferente. Não é por obrigação, é por amor. E é como se os nossos olhos fossem abertos e passássemos a ver o mundo com uma nova perspectiva. Você se lembra do que fala, né? 2 Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu recebi Jesus, né, o primeiro batismo que eu tive nas águas, por exemplo, eu tinha por volta dos meus 12 anos de idade. Eu tive, nesse processo de minha vida, em torno de 4 batismos. E por que que isso ocorreu? Ocorreu muitas das vezes pela minha falta de experiência e pela falta de experiência também, às vezes até dos líderes, a qual ia lá, me batizava, sabendo que eu já tinha passado por esse processo, que eu não precisaria. Eu precisaria, na verdade, de um processo de reconciliação. Então, meu primeiro batismo, gente, foi com 12 anos. É como se eu tivesse mergulhado na água, saído da mesma maneira. Minha mãe era cristã e achava que, né, teria que me batizar, que senão eu ia para o inferno e tal. E ali eu me batizei, mas não foi algo dado do meu coração, foi algo realmente que eu acabei seguindo, mas sem entender nada, exatamente nada. Tanto que, por volta dos meus 19 anos, isso foi uma igreja neopentecostal. Cheguei numa igreja, outra igreja neopentecostal, né, quando eu já estava maior de idade, já tinha passado aí 5, 6 anos. Aí comecei a congregar, o pastor falou assim: você tem que se batizar. Fui lá, me batizei novamente. E aí passei o processo. É muito difícil, gente. Eu acho que eu dei muito trabalho pro Espírito Santo. O Espírito Santo deve falar assim: meu Deus, essa daí deu muito trabalho. Aí eu acho que o Espírito Santo falava, segurava, ia lá e soltava, segurava, ia lá e soltava e cometia os mesmos erros, os mesmos pecados. E quando voltava, muitas das vezes voltava até pior. Então, o que eu quero dizer para você que é um processo, né? Você aceitar receber Jesus, você começar a querer essa mudança, mudar, tem que existir de você, mas também tem que existir o relacionamento. Você tem que estar próximo de pessoas também que vai te ajudar, que vai segurar na sua mão e vai mostrar para você. É o discipulado que tem que ocorrer, na verdade, né? Após o batismo, você tem, né? Você tem o processo do discipulado antes, mas quando você recebe Jesus, você também tem que passar por isso, porque senão você não fica, você acaba com outras pessoas, ainda mais quando você recebe Jesus, sua família não é cristã, seus pais não são, seus amigos não são, seu meio secular ali também não são e fica um pouco difícil. Então, há necessidade, eu tive essa necessidade, então
realmente, eu vim realmente entender o que era cristianismo, entender o que era ser cristão, depois quando eu já estava adulta, uma fase de mais aí de 20, quando eu já estava com meus 25, 24 anos, daí em diante é que eu realmente comecei a viver o processo, esse processo aí da santificação. O segundo processo que eu enfrentei e que muitos vão enfrentar são passando pelas lutas espirituais. Diferente do que muitos pensam que a vida vai ser um mar de rosas, isso não ocorre, gente, no momento em que nós recebemos Jesus ou quando nós nos tornamos evangélicos. A guerra, na verdade, espiritual, ela intensifica. Você começa a perceber batalhas que antes você não via, tentações aumentam e parece que tudo conspira contra você. E por quê, né? Porque agora você incomoda o inferno, mas Deus promete estar conosco em cada batalha. Efésios 6,12 vai dizer: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestade. E era justamente isso que acontecia comigo. Então, a partir do momento em que eu recebia Jesus, eu não estava ali envolvido com pessoas ao meu redor que me levasse realmente a permanecer. Então, todas as vezes em que eu recebia Jesus, aí eu voltava para aquela vidinha e todas as pessoas cometiam as mesmas coisas, era bebida, era prostituição, era tudo, eu voltava para aquele mundo novamente. E é isso que eu quero dizer, que nós precisamos também mudar, né? Às vezes o local, as pessoas, começar a se envolver com pessoas que vai nos levar até Jesus. E as lutas espirituais, elas eram grandes, eram pensamentos, era, olha, por que que você fez isso? E você não vai permanecer. Então vinha muitas vozes no meu pensamento em que e outra, o pior de tudo isso era quando às vezes eu caía em pecado e no outro dia o inimigo ele faz isso com a gente, faz a gente lembrar, tá vendo que você não é nada? Tá vendo que você fez tudo novamente? Aquilo vem um peso. Eu fico imaginando a questão de Adão e Eva, né? Quando eles perceberam que eles estavam nu, é justamente isso que cai na nossa realidade quando nós pecamos contra o Espírito Santo, quando nós erramos, vem aquela culpa, né? Aquela questão da realidade de falar assim, aí, tá vendo? Você falou que era boa, que você ia conseguir, mas você não conseguiu. Então nós nos sentimos nu diante de Deus e pequenos a ponto de nos esconder. É isso que acontece quando a gente erra, quando a gente recebeu e a gente erra e a gente vê que tem que começar tudo novamente. Então, o inimigo ele faz isso, o diabo ele faz a gente tipo ser envergonhada diante de Deus. Mas o bom é que a misericórdia do Senhor, ela nos alcança, né? Porque senão eu não estaria nem aqui falando isso para vocês. O terceiro ponto são os novos relacionamentos, né? Os novos relacionamentos e a separação. Diferente do que muitos pensam, no momento que nós recebemos a Jesus ou nos tornamos cristão, nós nos afastamos, acabamos nos afastando de algumas pessoas, até mesmo da família. Isso dói, é um processo bem dolorido, mas Deus muitas das vezes nos afasta de algo porque ele realmente ele quer nos preparar para uma nova fase. E a gente não entende esse processo, por que os amigos começaram a separar. Por quê? Porque o meio onde você estava ali era um meio de pessoas que bebiam, que se prostituíam, que usavam drogas, de repente você virou ao contrário, você não faz mais essas coisas. Então você não tem mais. A amizade é algo compartilhado, não é verdade? Você vai compartilhar experiências, é algo. Então você não tem mais o que estar junto com aquela pessoa, você não consegue mais e essas pessoas começam a se afastar. E isso é normal, gente. Não pensa que você se tornou o ET, mas é um processo um pouco realmente dolorido. Você se sente. Mas uma das vantagens é que você sente paz em meio ao caos, alegria mesmo em tempos difíceis. Deus ele começa a nos cercar, né, de pessoas que vão nos ajudar a crescer na fé. E aos poucos nós aprendemos que estar com Deus é melhor do que estar com muitos, sabe? Com muitos que não vão nos levar a lugar nenhum. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse terceiro ponto é que é o seguinte: não é sobre perder pessoas, é sobre encontrar propósito. O quarto ponto é o desenvolvimento e o seu relacionamento com Deus. É algo também que acontece e isso é muito bom. Ser evangélico não é seguir regras, é sobre relacionamento. A oração, ela vira o refúgio, a Bíblia, ela ganha vida e a igreja se torna família. Você sente paz em meio ao caos, alegria mesmo em tempos difíceis e aprende a confiar quando tudo parece incerto. João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer.
Esse relacionamento com Deus, ele se dá com a necessidade que agora o Espírito Santo que habita dentro de nós começa a mostrar para você que você tem fome. Você tá com fome, você tem fome. Fome do quê? Fome da palavra de Deus, fome de alguma coisa que tá faltando. E é muito interessante isso porque você não fica quieto, o seu corpo não fica quieto. Se você não lê a palavra um dia, você já fica inquieto, já fica algo, é algo muito interessante. Você precisa ouvir pelo menos um louvor que edifica, pelo menos uma pregação que vai de fato, né, dali com você ali com o relacionamento. Então, esse é um dos quatro pontos do que acontece quando nós nos tornamos evangélicos. O relacionamento. Tem que haver um relacionamento igual um casamento mesmo, né? Ali você está casado, você tem as suas obrigações, algo que você vai fazer, você tem agora o marido, você tem que passar as informações, você não faz, você não decide mais por você. A mesma coisa acontece quando nós recebemos a Jesus. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Quem nos controla agora é o Espírito Santo, e esse relacionamento com Deus vai fazer com que a cada dia nós nos tornamos uma nova criatura, que a cada dia o processo da santificação ele permaneça. E isso foi o que ocorreu depois de muitos anos, né? Uma luta muito grande com relação à minha vida, depois de quando eu já estava já com meus 25 anos, 26 em diante, foi quando eu tive um batismo e a partir dali eu entendi, quando eu realmente ali eu desci as águas e quando eu levantei, eu senti que realmente a velha criatura ela ficou ali, ela morreu. A velha pessoa que estava em mim, a pessoa que adulterava, a pessoa que pecava, que se prostituía, a pessoa que mentia, ela ficou tudo ali naquela água. Eu joguei fora, eu enterrei aquela criatura. E eu nasci uma nova criatura em Jesus. Então, isso é o bom do Evangelho, é você saber que agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus e que ele esqueceu, ele deixou no mar, né, do esquecimento tudo que você fez. Então, é um processo maravilhoso você realmente entender o quanto Deus te dá uma chance, né, para que você volte e se torne uma pessoa totalmente diferente. E essa é a pessoa que eu estou me tornando a cada dia. O processo da santificação, ele começa, né, desde o momento em que nós recebemos a Jesus e só vai se findar até o momento em que nós recebemos, até o momento que nós morremos, né, porque a cada dia nós precisamos mudar, a cada dia nós erramos, pedimos perdão, e isso é um processo. E isso quem opera em nós não é nós, porque a gente não consegue fazer isso. Quem faz isso em nós é Deus. Então você comete algo errado, o Espírito Santo já, opa, você fez algo de errado. Opa, você mentiu. Então é tipo um alerta, sabe, que sempre coloca na nossa mente para que a gente a cada dia possa viver em santidade e novidade de vida. Então, meus amigos, quando nós nos tornamos evangélicos, ocorre uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. É muito fácil você demonstrar por fora, né, uma roupa, uma capa, uma maquiagem, mas por dentro você ser o quê? Um sepulcro calhado, como o próprio Jesus falou. Nós precisamos mudar de dentro para fora. Nós precisamos agora fluir rios de água viva, né? Nosso interior precisa fluir rios de água viva, aquela sede, aquela coisa que nos edifica a cada dia quando nós estamos em Jesus. Então, esse processo, ele leva tempo, é um processo realmente um pouco demorado, temos que enfrentar logo, mas ele preenche as lacunas, né? Estar com Cristo, estar com Deus, é preencher as lacunas, é saber que mesmo em meio às lutas, a nossa esperança, né, ela permanece viva, que é Jesus Cristo. E se essa palavra, se essa mensagem falou com você, já deixa no comentário aqui embaixo, eu sou uma nova criatura, ou eu estou em processo de uma nova criatura. Isso pode acontecer também. E se você ainda não tomou a decisão, mas você sente que algo aí dentro do seu coração está te chamando a você estar mais próximo de Deus, escuta o que eu tenho para falar para você hoje. Comenta aqui embaixo. Eu quero receber a Jesus. Isso é uma das coisas mais lindas que vai acontecer na sua vida a partir desse momento. E é claro, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e de ativar o sininho para que você possa receber os novos vídeos que virão dos próximos, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.